Seguindo aqui no nosso Jornal Integração, na última semana nós recebemos uma demanda que veio lá do município de Uruburetama. Nós recebemos e fomos exatamente em busca, de mais detalhes, de mais informações, para que a gente conseguisse nos inteirar do que de fato estava acontecendo. O município de Uruburetama, no ano de 2022, e acho que é importante citar isso exatamente para que você consiga compreender todo esse contexto. O Uruburetama naquele ano foi contemplado com 2 sistemas de abastecimento de água. Aquele ano era também, a exemplo desse ano de 2024, um ano eleitoral. Naquele ano haviam exatamente eleições para governo do estado e para deputado estadual, também presidente, deputado federal e senador, mas especificamente voltado aqui ao nosso estado, deputado estadual e também para governador. Então estávamos no contexto de ano eleitoral 2022. O município foi, portanto, contemplado com esses 2 sistemas de abastecimento de água, uma obra importante, que iria beneficiar Santa Luzia e também o distrito de Itacolomi, 2 localidades da zona rural do município de Uruburetama. Essa obra foi conquistada pelo ex-vereador e também candidato a prefeito nessas eleições de 2024, candidato derrotado nessas eleições, o Eduardo Davi, que disputou a prefeitura municipal já por 2 oportunidades, incluindo essa de 2024, onde mais uma vez ele acabou não tendo êxito nas urnas. Essa obra foi conquistada junto ao deputado Tim Gomes, que logicamente, utilizando do seu prestígio, da sua força, naquela ocasião, junto ao governo do estado, conseguiu viabilizar recursos para que essa obra pudesse se tornar realidade. E uma obra extremamente importante, garantindo segurança hídrica, o abastecimento para essas respectivas famílias residentes nas 2 comunidades. De lá para cá, muita coisa, obviamente, aconteceu. No distrito de Santa Luzia, inclusive a nossa equipe de reportagem esteve registrando um dos momentos em que o deputado Tim Gomes esteve visitando o andamento das obras ao lado do Eduardo e de outras lideranças políticas lá do município. Essa obra esteve orçada em aproximadamente 3 milhões de reais e Santa Luzia foi concluída essa obra. O abastecimento de água em Santa Luzia para as famílias já se dá graças exatamente à conclusão dessa obra, desse sistema de abastecimento. O processo em Santa Luzia se deu de uma forma mais ágil e, consequentemente, sem muitos problemas. Em Santa Luzia, as famílias já recebem água na torneira graças a essa obra de abastecimento que foi construída lá no ano de 2022. Porém, no distrito do Itacolomi, as coisas não fluíram com a mesma agilidade que em Santa Luzia. Lá, até hoje, o sistema oficialmente não foi entregue a uma associação local. Esse é um processo que se faz necessário, porque a associação recebe o equipamento e firma uma parceria com o CISA, que passa a gerenciar o abastecimento de água. Isso aconteceu em Santa Luzia. No caso do Itacolomi, não. E por conta exatamente dessa situação, não há ainda um gerenciamento feito por parte do CISA. Exemplo, o CISA comanda o abastecimento, gerencia o abastecimento de água em diversos municípios. Nós temos aqui, por exemplo, Itapajé, Irauçuba e Tejuçoca, que diversas comunidades exatamente têm esse trabalho, esse serviço de abastecimento sendo gerido pelo CISA. Misteriosamente, cerca de 2 semanas antes da eleição, acontecida no último dia 6 de outubro, mesmo com esse serviço não tendo sido oficializado para estar em devido funcionamento, e não estava funcionando,
2 semanas antes das eleições, as famílias passaram a receber água nas torneiras todos os dias. Ninguém soube explicar o que de fato aconteceu. Mas mesmo não tendo sido repassado oficialmente para uma associação, mesmo não tendo sido oficialmente entregue o gerenciamento desse abastecimento para o CISA, as famílias passaram a receber água nas torneiras com a devida regularidade, cerca de 2 semanas antes das eleições municipais no município de Uruburetama. E o pior, passou o dia da eleição, da votação, com o resultado das urnas, no dia seguinte, na segunda-feira, né, da seguinte, após a eleição, a água já não chegou mais nas casas, o abastecimento já foi interrompido, também de uma forma, vamos dizer assim, misteriosa. É uma situação bastante intrigante, porque alguns comentários levam a crer que seria uma retaliação por conta exatamente do resultado das urnas. O grande questionamento que fica é exatamente por que essa água passou a ser liberada nos dias que antecederam a eleição municipal, uma vez que esse sistema oficialmente não foi ainda entregue e não estava funcionando, pelo menos de forma oficial, que o oficial é exatamente obra concluída, repassa para a associação local, a associação firma parceria com o CISA, ou qualquer outro instrumento legal que passe a garantir que esse abastecimento aconteça, porque tem uma série de despesas, né, tem todo um processo logístico que só a partir da oficialização do início dessa operacionalização é que vai ser possível exatamente assegurar que tudo aconteça dentro da lei e, consequentemente, assegurando esse abastecimento para essas famílias. Então, por que essa água passou a ser liberada alguns dias antes das eleições e depois passou a eleição, divulgado o resultado, já foi interrompido novamente? Por que houve essa interrupção? Seria, de fato, uma retaliação à população por conta do resultado das urnas, o resultado das eleições? Explicações precisam ser dadas. Nós fomos, repito, procurados por algumas pessoas, inclusive alguns materiais, áudios, vídeos, chegaram aqui para a nossa equipe. Eu tenho esse material que dá conta exatamente de que, e aí é importante destacar que a pessoa que está fazendo esse trabalho, ela não tem nada a ver com isso, ela recebe orientações. Logicamente que algumas averiguações precisam, obviamente, serem feitas, né? Mas ela recebe, consequentemente, orientações e recebeu essas orientações para tais atitudes, tanto a questão da liberação, como, posteriormente, a interrupção no fornecimento dessa água. Mas esse é um caso, pelo menos eu julgo, que seja de extrema gravidade e se faz necessário, inclusive, uma intervenção do Ministério Público, porque oficialmente esse sistema não foi entregue. Oficialmente, esse sistema não deveria estar funcionando. O distrito de Itacolomi, para quem conhece, é uma região, né, hídrica do município de Uruburetama, bastante rica. A riqueza hídrica lá do distrito do Itacolomi é muito grande. Eles têm lá alguns reservatórios, né? Popularmente a gente conhece aqui como cacimba, né? No nosso popular aqui, e eles conseguem ter essa água e continuam tendo esse abastecimento assegurado exatamente por esses mecanismos. A questão desse sistema de abastecimento iria facilitar a vida dessas famílias e vai facilitar, que eu acredito que posteriormente seja tudo regularizado e de fato o abastecimento possa chegar com a devida constância nas torneiras das residências dessas famílias lá no distrito de Uruburetama. Mas o grande X da questão é esse: o sistema não foi entregue oficialmente, não há um gerenciamento oficial, houve a liberação 2 semanas antes das eleições e após a divulgação do resultado, esse abastecimento já foi interrompido, né, por conta
do resultado, segundo as pessoas, do resultado das eleições. Nesses áudios, nesse material que nós temos aqui, que nós recebemos dessas pessoas, exatamente citam alguns nomes que pertencem a grupos políticos que não tiveram êxito nessa eleição municipal no município de Uruburetama e que supostamente teriam sido essas pessoas ou algumas dessas pessoas, né, que teriam exatamente repassado as devidas orientações. O que nós fizemos diante desses fatos? Nós procuramos o CISA até para entendermos como deveria funcionar de fato essa sistemática, e nós tentamos contato também com algumas dessas pessoas que são citadas. Eu vou evitar de dizer os nomes aqui porque eu entendo que seja um caso muito grave. Eu não vou citar os nomes aqui, embora os áudios que eu recebi as pessoas citem os respectivos nomes. Eu não vou citar aqui, mas fazem parte desses respectivos grupos, né, que não tiveram êxito nessa eleição municipal na cidade de Uruburetama. Acho que aqui é caso para o Ministério Público, inclusive das pessoas com quem mantive contato, inclusive passei essa orientação de que acionassem o Ministério Público. A nossa parte aqui foi exatamente nos cercar das informações do que de fato estava acontecendo ou aconteceu, para que pudéssemos expor esse caso aqui no nosso Jornal Integração. Então, buscamos o CISA de fato reforça. O abastecimento no Itacolomi ainda não é de nossa responsabilidade, porque é preciso que o equipamento seja entregue à associação para que a associação firme uma parceria oficial com o CISA e só a partir daí esse gerenciamento passaria a ser feito pelo órgão, pelo CISA. Inclusive, sábado passado aconteceu uma reunião, parece-me que ainda não há uma associação oficializada no distrito do Itacolomi, e a reunião de sábado, que contou com a participação de um número significativo de moradores, teve inclusive, né, esse objetivo de partir para regularizar a criação de uma associação de moradores para que posteriormente esse processo no tocante ao abastecimento possa ser tocado, né, pela associação e consequentemente firmar de forma oficial essa parceria junto ao CISA. Reunião de sábado, e aí esses encaminhamentos deverão se dar ao longo dessa semana. O outro ponto que fizemos foi buscar contato com algumas dessas pessoas que são citadas. E quem é de Uruburetama, embora eu não diga aqui, e não vou falar os nomes exatamente por conta de uma precaução, né, jurídica, mas em Uruburetama, se não todos, praticamente todos sabem de quem se tratam essas pessoas. Mas alguns contatos nós conseguimos e buscamos exatamente falar com essas pessoas até para ver se teria, de fato, alguma explicação. Porque teve água com constância todos os dias, 2 semanas antes das eleições, passou a eleição, divulgação do resultado, o abastecimento foi cortado. Por que iniciou a operacionalização sem que houvesse uma oficialização desse abastecimento? E depois que o resultado foi divulgado, esse abastecimento foi interrompido. Esse é o grande X da questão, a grande interrogação feita por esses moradores. A pessoa com quem nós buscamos contato, nós ligamos, mandamos mensagem, simplesmente fez ouvido de mercador e não nos deu resposta, que é uma postura que eu sinceramente lamento profundamente que um político tenha. Porque se o seu nome está envolvido numa polêmica dessa, no caso que é seríssimo como esse, qual seria, pelo menos em tese, né, a primeira manifestação? Seria dar os devidos esclarecimentos. Esclarecer à população o que de fato aconteceu, se tem ou não tem nada a ver com o que aconteceu lá no distrito do Itacolomi. Mas para a população do Itacolomi, né, deixar esse esclarecimento. Nós buscamos esses contatos, o CISA de fato, como inclusive essa informação foi repassada já para a comunidade, enquanto não houver a oficialização da associação, não é possível o CISA assumir, porque precisa ser formalizado exatamente essa parceria. E com relação a esses respectivos agentes políticos que são citados,
como tendo sido os possíveis que repassaram essa orientação de liberação do abastecimento de água 2 semanas antes da eleição e suspender o abastecimento após a divulgação do resultado, nós também buscamos contato, não tivemos êxito, tá certo? Não tivemos êxito, mas repito, acho que é caso de Ministério Público. O Ministério Público precisa apurar, afinal de contas nós estamos aqui nos reportando a uma obra que é do governo do estado e uma obra que custou aproximadamente 3 milhões de reais, que é do ano de 2022, que já tem tanto tempo que já deveria, inclusive, a exemplo do que está acontecendo em Santa Luzia, servindo à população. Eu acho que é inadmissível que uma obra que foi concluída já há tanto tempo ainda não esteja servindo à população, né? Durante a assinatura de ordem de serviço, o início das obras, das atividades, muita gente fez festa, gravou vídeo, muitos quiseram de fato, né, levar vantagem política por conta disso. Aí na hora que o problema aparece, todo mundo some, ninguém dá as caras, ninguém dá uma explicação, ninguém dá uma satisfação à população. Isso não é postura para um agente político, para quem quer de fato militar na política. Política precisa ser feita com responsabilidade, com ética e, acima de tudo, com transparência, porque de fato a população, né, acompanha os atos de cada um dos respectivos agentes e muitas das vezes a resposta é dada exatamente quando você não age dentro dessa linha da ética, do respeito, da transparência. A resposta da população muitas das vezes é dada exatamente nas urnas e às vezes o agente acaba não entendendo, por que eu só tirei essa quantidade de votos, por que eu não tive, né, a aceitação que esperava que tivesse na eleição. Muitas das vezes falta apenas uma reflexão acerca dos atos para conseguir chegar a essa conclusão.